ou microempreendedor individual, é um modelo empresarial simplificado criado para facilitar a formalização das pessoas que trabalham por conta própria, os autônomos. Ele foi criado em 2009, com o intuito de tirar a informalidade desses profissionais e pequenos empreendedores. Manicure, vendedor, artesão e designer são alguns dos profissionais que se enquadram nessa categoria. O MEI tem um limite de faturamento de R$ 81 mil, o que dá, em média, R$ 6.750 por mês. Mas o que é preciso para abrir uma empresa nesse modelo? Quais os direitos, como profissional, possui o MEI? Essas e outras informações nós vamos ter agora, aqui no Bendita Hora. Um assunto que você vai falar, padre, mas o que tem a ver comigo, né? Às vezes eu sou aposentada, já sou aposentado. Ué, mas você pode conhecer o seu filho, seu neto, ou alguém com quem alguém trabalha com você, que pode te ajudar muito. E está sendo um assunto muito legal de ponta. Por isso eu tenho a alegria aqui de acolher no meu programa o nosso querido, ele que é especialista em tributos, Wesley Santiago. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Padre Marcos. Boa tarde a toda a audiência da... Para nós é uma grande alegria. Bendita Hora. Wesley, jovem, especialista, mas muito competente, Wesley. Wesley, então, diga para nós aqui, esse é um assunto razoavelmente novo, muitas pessoas ainda não sabem. Verdade. Sobre esse microempreendedor, né? Que ele pode ter uma circunstância melhorada, com burocracias bem menores, que pode ajudar muito. Então, assim, acho que seria legal você, de uma maneira muito simples para os nossos telespectadores, explicar o que é esse MEI, apesar da introdução que a gente fez, quais são as vantagens dele, ponto. Primeiro assunto é esse daí. Legal, muito bom. Bom, o que é importante a gente lembrar que o MEI ele foi criado para formalizar o trabalhador autônomo. Então, o brasileiro ele tem um instinto nato de fazer negócio, de empreender, e a formalidade era muito grande até a criação do MEI. Sim. Então, o governo federal ele instituiu o MEI em 2009 para pegar aquele trabalhador autônomo que fazia pequenas vendas, que complementava muitas vezes a renda, ou que realmente vivia disso, e deu a oportunidade dele de criar um CNPJ. E quais são as vantagens a partir daí? Isso. Então, vamos colocar, por exemplo, um prestador de serviço, que ele precisa de um fornecedor. À medida que ele tem um CNPJ, facilita a negociação dele com esse fornecedor, né? Além disso, o fato dele ter um CNPJ abre a possibilidade de ele emitir nota fiscal. Para a pessoa física, o MEI ele não é obrigado a emitir nota fiscal, mas para a pessoa jurídica, sim. Então, de repente, ele consegue ali um bom cliente, ele precisa emitir uma nota fiscal, ele já tem esse benefício. Além disso, o que é muito... Sem o MEI, porque enquanto ele não estava inserido no MEI, ele não tinha como emitir nota fiscal e isso é ruim. Exatamente. Prejudicava ali a negociação. Perfeito. Né? Além disso, um ponto muito importante que a gente deve ressaltar sobre o benefício do MEI é que o MEI ele faz uma contribuição mensal fixa, baseada no salário mínimo, para a Previdência Social. E isso ali contribui com a aposentadoria dele. Que é a pergunta que o príncipe tinha perguntado. Se é calculado, você está inserido no MEI, se vai calculando assim também o número de dias trabalhados para que isso futuramente você receba como aposentadoria. Exatamente. Então o MEI ele tem essa contribuição mensal para a Previdência. Além disso, ele fica amparado em caso de problemas de saúde para pedir o auxílio. Além disso, as pessoas que são do sexo feminino, elas têm auxílio maternidade. Legal. E o MEI, ele tem todo esse aparato aí de benefícios. O Wesley, nós temos uma pergunta. Como deve ser feita a declaração anual de quem tem o MEI? Vamos dar uma olhada no VT, que aí vai dar uma ilustrada legal nisso aí, tá bom? Bora. Vamos ver aí se... Olha lá. Quero começar um negócio de bolos, mas tenho medo de ficar igual a tudo que já existe. Posso me destacar mesmo sendo microempreendedora? Entrou, mas serve essa aí também? Vamos nessa pergunta mesmo que eu tinha feito para ele? Podemos colocar? Eu tinha feito essa pergunta e a gente ia soltar o VTzinho. Como... A gente vai colocar o VT.
Vai colocar o VT? Porque eu acho que essa pergunta ela é muito pertinente, Legal. né? Muito bom. Muito Sem dúvida. sobre a declaração anual. Vamos dar uma olhada aí. Uma das únicas obrigações dos microempreendedores é a Declaração Anual do MEI, também conhecida como DASNY-CIMEI. É a sigla para a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI, que é a declaração de renda anual que toda pequena e microempresa individual tem que fazer. E ao contrário do que muita gente pensa, fazer a declaração anual do MEI é muito mais simples do que parece. É muito importante fazer a declaração anual até a data exigida, para evitar multas e outras consequências graves. Neste ano, os microempreendedores têm até dia 31 de maio para enviar o manifesto referente ao ano calendário de 2022, pelo site do governo ou pelo aplicativo MEI Fácil por Neon. Se você abrir um CNPJ MEI antes de dezembro de 2022, deve ficar atento ao extrato anual do MEI, independentemente do valor da fatura, porque na prática, a declaração anual do MEI fecha o ano em que passou para a sua empresa. Agora, se você abriu um MEI em 2023, você tem que entregar a sua declaração somente em 2024. Independente do mês de abertura, fique atento. Ali, Wesley, tá vendo? Esse tipo de assunto é um assunto que eu acho que talvez para os nossos telespectadores era legal eles entenderem bem isso, né? Exato. Porque é um assunto um pouquinho meio chato de entender, mas ele é muito importante para você poder ministrar a sua vida. Verdade. É muito importante e causa uma certa confusão, né? É. Entre a declaração do MEI, a declaração do imposto de renda. Então é muito importante a gente saber distinguir ambas e cumprir as obrigações ali. Então, a partir do momento que o empreendedor ele formaliza o seu negócio, ele tem essa obrigação anual do MEI, como bem falado no nosso VT, ela é pertinente ao ano calendário anterior. Então, agora até 31 de maio de 2023, quem teve um MEI formalizado antes de 2022 é obrigado a declarar. E aí ele vai declarar suas atividades, quanto tem em caixa, qual é o seu estoque, algumas questões simples que ele precisa prestar conta ao governo. E isso indifere da declaração do imposto de renda da pessoa física, porque o MEI ele tem uma atividade segregada, empresarial, e a partir do momento que ele tem essa atividade, ele precisa entender quais são suas receitas, seus custos, suas despesas e o seu lucro. E aí, então, o seu lucro fica sujeito às regras do imposto de renda da pessoa física. Perfeito. Isso é muito importante que o Wesley colocou, porque você, como pessoa física que você é, nós precisamos fazer a declaração do imposto de renda. Isso é um ponto. Exatamente. Tá? Mas você, inserido no MEI, você passa a ser uma pessoa jurídica, mesmo que você seja um pequeno empreendedor, que você precisa dar o quê? Você precisa mostrar e declarar tudo aquilo que você tem, o que você não tem, os estoques que você adquire, tudo isso como algo para ser contabilizado. Então, isso é muito importante, tá? Muito bem. Agora nós temos uma pergunta, Wesley, jovem Wesley, muito bacana. Wesley, estou muito feliz que você está aqui, viu, querido? Prazer é meu. Tá? Ó, solta essa pergunta aí, vamos ver agora. Quero começar um negócio de bolos, mas tenho medo de ficar igual a tudo que já existe. Posso me destacar mesmo sendo microempreendedora? Olha aí, Wesley, pode se destacar, porque ela, veja, a pessoa, às vezes, ela tem um negócio, ela tem medo de ficar igual a tudo aquilo que já existe. O que isso pode dar de diferente para alguém que quer começar o seu negócio? Bom, importante a gente ver que, como esse case, o microempreendedor ele pode ali aplicar quaisquer tipos de inovação, né, dentro do seu negócio, e a partir do momento que ela formaliza, né, a sua atividade empresarial, ela pode, de repente, criar um site, trabalhar com publicações, com tráfegos pagos, e isso ajuda muito a alavancar ali o seu negócio. Perfeito. E o que o microempreendedor precisa saber é que essa atividade do MEI, ela pode ser a porta de entrada para uma empresa muito maior. Sim. Pode ser uma situação temporal. Então, por isso que é importante ficar atento às regras. Apesar do MEI não ser obrigado a ter contabilidade, ele buscar contadores como parceiros e estar preparado ali, no caso de uma necessidade de desenquadrar e se tornar uma empresa de um porte maior. Eu vou falar uma coisa que talvez não tenha nada a ver, mas pode ter a ver. É como se você criasse um outdoor da sua empresa.
Exato. Você está sendo verificado, você está vendendo o seu trabalho e você está sendo assistido. E, de repente, uma grande empresa pode um dia contratar o seu serviço e o MEI, ele te dá essas possibilidades bacanas. Sim, sem dúvida. Não é Abre isso? ali a possibilidade dele negociar com grandes empresas. Bacana. Gente, ó, o papo está muito legal. É importante isso, porque você pode passar essas informações para o seu filho, para os seus netos, para alguém que trabalha com você. Tá gostando do assunto? O Wesley é bom demais, gente. Tô amando essa... E tem mais pergunta para ele aqui. Como? Como que eu faço para entrar? O que eu preciso fazer agora? Já, tá bom? O sonho de muitos brasileiros é abrir um negócio, tomar suas próprias decisões profissionais e ter sucesso. A categoria microempreendedor pessoa física, MEI, é uma ótima opção para empreendedores que estão começando. Mas será que é vantajoso ser MEI? Para fotógrafos, manicures, cabeleireiros, ambulantes e todos os autônomos com renda de até R$ 81 mil por ano, as vantagens de ser um MEI pode impactar significativamente os empreendedores e suas microempresas. Mas até que ponto vale a pena? Aí, Wesley, até que ponto vale a pena? Parece que existe um valor anual, que existe algumas exigências, né? Não é assim, eu quero, não é? Tem algumas condições. É vantajoso mesmo? Vale a pena? Vale muito a pena para quem está iniciando no seu empreendimento. Tá. As condições, elas estão em torno do faturamento, como foi falado, de até 81 mil por ano. Há um projeto de lei, uma discussão para ampliar esse limite de faturamento, mas ainda não foi concluído. Acho que isso é importante citar, porque há uma expectativa muito grande para quem quer começar a empreender. Além disso, você pode contratar até um funcionário CLT. Então, essa é uma outra condição do MEI. Tá. Não obstante, o MEI ele só pode participar da sua atividade individual. Ele não pode ser sócio ou administrador de uma outra empresa. Isso é muito importante. É muito restrito ali a sua atividade empresarial. Mas é extremamente vantajoso, porque ele paga um valor fixo a título de contribuição previdenciária, mais um ICMS e ISS, e ele já está segurado, amparado ali por todos os benefícios. Existe, então, uma perspectiva de que isso haja ainda uma ampliação de benefícios futuros, né, com ele. Exatamente. Porque... Como o MEI ele vem crescendo desde a sua constituição, né, hoje já são 14 milhões de microempreendedores, que representa 70% das empresas abertas no país. Sim. O governo ele tem oferecido outros benefícios, né? Então, por exemplo, nesse ano de 2023, a partir do dia 3 de abril, a gente vai ter uma unificação do sistema de emissão de nota fiscal para o MEI, que é prestador de serviço. Então, até então, a gente precisava constituir o MEI e ir até a prefeitura, entender as regras da prefeitura, para ter ali acesso à emissão da nota fiscal. Agora o governo federal vai unificar tudo isso e a partir do portal do empreendedor você vai poder emitir sua nota fiscal. Eu não sei se a palavra é essa. Tem alguma coisa que são desvantagens no caso de quem tem um MEI? Né? Tem um VT que mostra isso? Vamos olhar. Olha aí, ó. Para se tornar MEI, é preciso entender um pouco mais deste mundo. Por isso, vamos apresentar as vantagens e também desvantagens de ser um microempreendedor individual. Primeiro, as vantagens. O cadastro de uma MEI pode ser feito online, além da criação do CNPJ, que também é gratuito. Há também os benefícios previdenciários, como aposentadoria, que são garantidos para quem cria uma MEI. Por fim, quem tem uma MEI tem direito a cursos gratuitos relacionados a empreendedorismo. Agora vamos às desvantagens. O patrimônio das pessoas física e jurídica não são separados, ou seja, uma dívida pode ser cobrada para ambas as partes. Além disso, a MEI tem um limite de faturamento, que pode afetar no futuro da pessoa. Então fique atento e analise as situações antes de criar a sua MEI. Tudo na vida tem também os seus sacrifícios. Tudo. Então tem as vantagens e as desvantagens também. Não é só alegria, não, viu? Ajudou muito, né, Wesley? Verdade. Mas também a pessoa, antes de ela falar assim, eu quero criar esse MEI para mim,
tem que estudar bem direitinho, porque sabe que depois também terá algumas responsabilidades. Exatamente. E além de estudar, quando abrir, ano a ano, fazer uma reavaliação. Porque a gente tem um limite anual, todo negócio ele tende a crescer e pode ser que, em dado momento, esse negócio ele não suporte mais dentro de uma atividade do microempreendedor. Perfeito. Então, ele tem que se atentar, fazer um orçamento anual e avaliar se esse ano ainda continua como microempreendedor ou se essa limitação vai fazer com que ele tenha necessidade de virar um outro porte de empresa. Viu que legal, Barba? Tá vendo? Bacana, né? É, gente, ó, e a gente viu aí que foi uma das perguntas que nós tínhamos colocado, era justamente como fazer isso. Por exemplo, eu quero fazer. Então, ele mostrou ali que você, pela própria internet, você pode já se cadastrar no MEI, buscando aqueles requisitos que são necessários. Mas, assim, você que está agora nos assistindo esse programa, pede para o teu neto, o teu filho te ajudar na internet, porque tem algum passo a passo, né? Que requer ali alguém que já tem um pouquinho mais de habilidade com a internet. Vale a pena, né? Vale muito a pena. A burocracia para abrir um CNPJ MEI, ela é muito menor quando comparada a outros tipos de empresa, o que era uma barreira até então para o empreendedorismo, né? Mas agora, apenas acessando o portal do empreendedor do governo federal, clicando lá na opção quero formalizar meu negócio, seguindo um passo a passo, ele consegue obter o seu CNPJ e estar ativo ali como microempreendedor. Gente, isso tudo é muito importante porque nós estamos passando por novas etapas no mundo. Nós estamos vivendo um mundo mais tecnológico, um mundo com... E devagarinho, toda a população mundial vai necessitar entrar dentro nessas novas instâncias, tá? Classe artística pode ter ou abrir um MEI? Pode sim. A gente deve lembrar que o MEI ele é voltado para um rol de mais de 400 atividades. Então, o governo federal ele disponibiliza lá no portal do empreendedor as atividades disponíveis para se tornar um MEI. Né? Ficam de fora principalmente as atividades voltadas ao conselho de classe, como, por exemplo, médico, dentistas, contadores, engenheiros, mas, em geral, ela abrange esse pessoal que trabalhava como autônomo e agora tem a possibilidade de formalizar o seu negócio. Perfeito. Então, a gente está vendo aí que está aberto para praticamente todos os públicos. Alguns apenas aí, pelo menos até esse momento, desde que foi aberto em 2009, né? Isso. Alguns aspectos só que não pode ainda, tá? Temos mais alguma pergunta para o nosso querido? Eu quero aproveitar aqui então a presença do Wesley, né? Porque o Wesley, lembrando que o Wesley, ele é especialista em tributos. Wesley, eu quero aproveitar essa pergunta que eu fiz anteriormente. A população mundial, ela vem envelhecendo, mas ao mesmo tempo ela também está dando saltos para uma tecnologia em todos os aspectos. Verdade. Hoje a gente vive atrás de uma tela, ou do celular, ou do computador. Mesmo que as pessoas não queiram, sempre será uma necessidade que nós estejamos antenados em todas essas novas tecnologias? Sem dúvida. A tecnologia ela está intrínseca agora ao empreendedorismo, né? A gente vê o que o empreendedor que ele tem sucesso, que ele se destaca, ele usa a tecnologia a seu favor. Então é importante ali sempre pedir o auxílio para quem tem um pouco mais de facilidade, procurar se especializar, procurar cursos, né? Desde o Excel básico, o Windows, assim como outras tecnologias disponíveis no mercado. Por exemplo, a gente teve exemplos assim do cartão de crédito e de débito que a gente, até alguns anos atrás, a maioria do povo brasileiro não usava. Você fica com a carteira, se quisesse comprar, você tinha que levar o dinheiro aqui. Ou é cheque, lembra do cheque? O cheque, minha gente. Lembra do cheque? Você usou o cheque? Usei muito pouco. Pouco, recente. Você também está ficando velhinho também, viu? Mas aí você vê, a gente nunca imaginou que um dia a população ia ter que viver hoje. Hoje é cartão e já estamos passando por outros métodos. E agora o MEI também está sendo uma nova etapa. Existe uma tendência mundial de abrir cada vez mais pequenas empresas? Existe sim. Hoje, as pequenas e médias empresas, elas representam mais de 52% da geração de emprego no país. Né? Então, o empreendedor autônomo, ele resolve abrir o seu negócio e a partir do momento que ele toma essa iniciativa, ele vai abrir uma empresa, microempresa individual.
que é o melhor caminho, como a gente tem falado, é as vantagens, e se mostrou muito tendencioso ao longo dos últimos anos, desde a sua criação, principalmente no período de pandemia, onde a gente precisava complementar uma renda, abrir uma atividade extra. Então o MEI ele cresceu. Você falou uma coisa muito importante, Wesley. Você falou da época da pandemia. Mas, por exemplo, nós aqui brasileiros estamos também vivendo uma expectativa de um governo novo, que já está em vigor no nosso país, adentramos 2023. A questão é, como existem dúvidas ainda no cenário brasileiro do que vai ser, como é que vai ser o povo brasileiro, como é que nós vamos... Mesmo assim, hoje, se alguém que fala assim, eu quero abrir um MEI, nesse quadro que nós estamos vendo, vale a pena? O que você acha? É melhor esperar um pouquinho ou não? Tranquilo. Eu, como contador de formação, né, eu sempre vou incentivar ao empreendedor iniciar o seu negócio. Apesar das incertezas, né, que a gente tem, que são fatos, né, que gera toda essa insegurança, vale a pena o empreendedor iniciar o seu negócio. Vale a pena ele apostar, porque, por exemplo, as medidas tomadas no governo anterior, que ainda entrarão em vigor, favorece o empreendedorismo. Como eu falei, da emissão de nota fiscal, teve a criação do MEI caminhoneiro no último ano, né, que possibilitou ali o motorista, né, formalizar o seu negócio, né, e ele tem o seu trabalho de uma maneira mais digna, né? Exatamente, e tem um limite até, inclusive, maior do que o MEI tradicional, né? É uma modalidade nova, mas que ajudou muitos autônomos aí a formalizar o seu negócio. No caso do estagiário, alguém que trabalha como estagiário, estagiária, também pode se fazer, vale a pena, convém, no caso de um estagiário? Depende muito, né? O estagiário já é uma modalidade, né, de um funcionário com as regras específicas, né? O MEI, ele é mais voltado para o trabalhador autônomo, que ele não tem vínculo empregatício, né? Que ele presta serviços eventuais para diferentes clientes, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Tá. Assim, a pessoa que tem já o seu empreendimento, já tem o MEI, é uma pergunta que você mesmo, você estava desenvolvendo isso. Mas ele está tendo um acréscimo grande, ele vem crescendo a sua empresa e ela está crescendo muito mais. Nesse caso, esse MEI, ele vai ter que ser modificado por uma nova conduta ou ele mantém no MEI? Ele está crescendo muito, tá? A renda dele já triplicou, mantém o MEI ou espera próximas solicitações novas sobre o MEI? Bom, é uma pergunta muito importante, né? E é um problema bom. Se está crescendo, é sinal que a coisa está indo bem. Está indo bem. Mas é importante que o MEI, apesar, né, do MEI, quando ele foi criado, foi muito difundido que é uma empresa que não precisa de contador, que não precisa de contabilidade, é importante ele enxergar nós, profissionais da contabilidade, como parceiros. Porque à medida que ele cresce, ele precisa já se planejar para o próximo nível de empresa que ele deve ser enquadrado. Há diferentes tipos de empresa, diferentes tipos de tributações e vai depender muito da rentabilidade do negócio, das projeções de crescimento de receitas, de custos, de despesas, né? E o empreendedor que ele não faz esse planejamento, ele fica sujeito a penalidades do governo federal. Então, por exemplo, se ele estourar o limite de faturamento em mais de 20%, ele é desenquadrado automaticamente pelo fisco e ele tem que recalcular com base no Simples Nacional desde o início do ano calendário. Então, um exemplo, em 2022, quem ultrapassou esse limite mais de 20%, ele vai ter que pagar o imposto desde janeiro numa modalidade de tributação diferente. Já com essa soma a mais aí. Exatamente. Por isso é importante de se planejar e pensar, né, decidir antes de estourar. Muito bem. Wesley, nosso querido Wesley, especialista em tributo, Wesley Santiago, hein, gente? Grava bem esse nome aí, Wesley. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Bendita Hora. Foi muito importante o meio, eu aprendi bastante coisa e quem já tem ficou mais esperto ainda. Deus abençoe você.